Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar aí de clássicos, né? Se existe uma coisa legal em campeonato estadual, é final de campeonato e clássico, porque de resto é chato mesmo, né? É chato, os clubes não dão aquela devida atenção, muitas equipes ainda em início de trabalho, não dá pra você simplesmente pegar o resultado de um campeonato estadual e jogar pra temporada, quase nunca a conta bate, né? Mas os clássicos são legais porque a gente tem campeonato brasileiro agora, em janeiro. Então o clássico nada mais é do que um esquenta para uma partida que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 rodadas, né? Tem muito clássico que vai acontecendo ali nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. E a gente, nesse fim de semana, daqui a pouquinho, tem Palmeiras e São Paulo, vai ter Fla-Flu, tem Cruzeiro e Galo, tem quem mais aí fazendo clássico? Grenal. Então é um fim de semana recheado de clássicos interessantes, né? Começar aqui pelo Campeonato Carioca, o Flamengo que de arriscada jogar um quadrangular do rebaixamento, já depois da vitória contra o Vasco, começa a dar uma respirada, né? Só que vamos ver até onde vai essa respirada. Depois da vitória do Flamengo, o Flamengo ficou ali em zona de classificação, na terceira colocação, com 5 pontos, né, em 4 jogos. Flamengo com 1 vitória, exatamente sobre o Vasco, 1 empate contra a Portuguesa e 2 derrotas para Bangu e para Volta Redonda. Agora o clássico contra o Fluminense, que costuma ser uma pedra no sapato do Felipe Luiz, uma pedra no sapato do Flamengo. É um clássico interessante esse Fla-Flu, e é claro que está todo mundo na expectativa, o jogo é amanhã, porque o Flamengo continua ainda com alguns desfalques, mas vai diante de um adversário um pouco mais qualificado do que o Vasco da Gama, que praticamente só defendeu, né? Depois do jogador a menos, aí realmente só se defendeu. Mas o Fluminense tem uma equipe mais qualificada, tem alguns jogadores que podem até jogar, né? Por exemplo, a nova contratação, o Savarino, que fisicamente já não vinha bem desde o ano passado, mas estava escalado para atuar na partida contra o Botafogo, acabou negociando com o Fluminense. Em tese está tudo bem com o Savarino, né? Ele mesmo já falou que fisicamente não está no estágio ideal, tecnicamente também só vem sentindo, né? Ele vem sentindo essa queda, mas no Fluminense pode ser uma nova história, novo departamento médico, enfim. Pode dar liga, né? Não acredito que vai ser titular imediatamente, mas o Fluminense tem aí o Serna negociando com o Boca Juniors também. É um jogador importantíssimo para o Fluminense, que pode estar saindo do Fluminense. Então é uma partida que pode ser início de história para uns, final para outros do lado do Flu, né? Do lado do Flamengo, a expectativa ainda, mesmo que menor, né, pela chegada do Lucas Paquetá. O Flamengo é um clube que tem um poderio financeiro muito grande, mas ele sempre esbarra nessa questão. Ele pode até sobrar no Brasil, mas ele concorre com a Europa. E na Europa, a grana daqui para lá é outro nível, né? Então o Flamengo acaba não tendo esse poder de atração de jogadores interessantes, se não forem brasileiros e torcedores do Flamengo, né? Se não, acaba pegando um jogador em final de carreira, que é o caso aí do Saul, do Jorginho, que ainda assim, né, dá uma liga, mas não dá para sobrar tanto assim no cenário do futebol brasileiro. Sobrou ano passado, mas com algumas ressalvas. Foi campeão, né? Foi campeão de tudo, mas agora o Flamengo quer melhorar o seu elenco, está tentando atacar o mercado nacional e, enfim, vamos ver o que vai acontecer. A tendência é o Flamengo buscar melhorar o que está bom, né? Bom, vamos lá. Cruzeiro e Atlético. Aí são 2 cenários diferentes, né? O Galo já em crise, o Galo termina o ano em crise, começa o ano em crise, não sabe o que é vitória em 2026, só empatou no Campeonato Mineiro e já com força máxima. O Galo já tem colocado aí os seus jogadores principais para jogar e não está conseguindo vencer. O Cruzeiro jogou com força máxima em uma partida, goleou 5-0, depois deu uma mudada no time, estreia do Gerson, perdeu, né, no Campeonato Mineiro. Então também alerta ligado aí no Cruzeiro, nada demais, né? Mas um clássico sempre faz com que o time entre pressionado na próxima rodada e na estreia do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pega o Galo e depois pega o Botafogo. O Atlético Mineiro precisa vencer, o Jorge Sampaoli já estava pressionado no final do ano passado, está mais ainda agora, muita confusão e pouco resultado, né?
Outro clássico é Palmeiras e São Paulo, o clássico das equipes que chegam com a torcida torcendo o nariz. O Palmeiras estava aí 100%, mas sempre na conta do chá, né? 1-0, aí leva simplesmente um 4-0 sonoro do Novo Horizontino. O torcedor já começa, ih, rapaz, olha o trabalho do Abel Ferreira aí, mais uma vez dando sinais de que, ó, bateu no teto, não passa mais disso. Tá? E no São Paulo, a situação está complicada. Né? Resultados frustrantes, um atrás do outro. Foi a derrota para a Portuguesa, já havia sido a derrota para o Mirassol, né? E o Mirassol que está embaladíssimo no Campeonato Paulista, né? Então, Palmeiras de um lado, levou 4 do Novo Horizontino. Alerta. São Paulo, com 2 derrotas aí também para se ligar o alerta também em termos de classificação no Campeonato Paulista. Todavia, a preocupação maior é que o São Paulo estreia só pegando o Flamengo. É só isso, ele estreia enfrentando o Flamengo. Então a preocupação é muito grande porque pode ser um clássico que exponha mais ainda as fragilidades de ambos os lados, né? E Grenal, clássico do recomeço. Eu digo a vocês, é o clássico do recomeço. Porque se no Fla-Flu são 2 equipes que estão na Libertadores, há uma expectativa altíssima sempre em relação a Flamengo e Fluminense nos últimos anos. São Paulo e Palmeiras. Tem o Palmeiras lá, também na Libertadores, é um time que precisa voltar a brigar por títulos de forma mais incisiva, como o dono da situação, né? O Palmeiras está sendo normalmente a zebra. Né? Palmeiras e Flamengo em final de Libertadores, zebra. Palmeiras perseguindo o Flamengo Brasileirão e zebra. Palmeiras não está mais sendo aquele time temido. Né? Então há uma expectativa ali. Cruzeiro e Galo também. Cruzeiro, uma expectativa altíssima em cima desse time do Cruzeiro. Grenal é o clássico com as expectativas zeradas. Tirando os seus torcedores, que acabam se iludindo, né? Nossa, olha o timaço do Inter, olha que time esse do Grêmio e tal. A grande verdade é que Grêmio e Internacional, fora dos principais torneios, né, sul-americanos, o Grêmio está fora da Libertadores, o Inter está fora de Sul-Americana e Libertadores, né? Então um ano complicado aí para o Internacional em termos de faturamento. E é claro, expectativas lá embaixo, pezinho no chão, e é claro que uma vitória num Grenal, seja para um lado, seja para o outro, dá um ânimo muito maior. Por isso que a expectativa minha aí é por um empate, né? Aquele confronto das equipes cujas expectativas estão lá embaixo, a cara é um 0-0. O Grêmio tem jogado mais bola, o Grêmio tem feito mais gols, tem feito mais resultado, mas também tropeçou contra o São José na Arena Grêmio, com força máxima. E o Inter também tem vacilado, como na derrota para o Ipiranga, o Inter tem dado uma vacilada também. Então vamos ver, há uma semana, menos de uma semana do Brasileirão, tem um Grenal para botar pressão em um dos lados, ou não, se for o empate. Eu fico por aqui, a gente volta mais tarde aí com os resultados de jogos importantes pelos estaduais desse Brasil. Valeu!